Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje, quarta-feira, toda quarta-feira, paramos para meditar na palavra do Senhor, estudarmos a palavra do Senhor. Então, eu queria convidar você para reunir a sua família, pegar a sua Bíblia, aquela mesma rotina de toda quarta, dos domingos, para os irmãos que não estão podendo vir à igreja. Pega a sua Bíblia, reúna a sua família. Se você ainda não leu um texto, se você ainda não louvou, não cantou nenhum hino, te orienta a fazer isso, né? Pausa o vídeo, ore, cante, e depois você volta aqui, tá bom? Se já fez, continue, siga assistindo e vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Hoje eu quero pensar com vocês, quero meditar com vocês em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, lá no finalzinho dela, pensarmos um pouquinho aí no que se diz respeito à obediência à palavra de Deus. Paulo escreve a Tessalônica pela segunda vez e ao encerrar essa carta, ele faz algumas orientações muito pertinentes a mim e a você, a igreja atual. Mas antes de lermos, antes de continuarmos a conversar, eu queria convidar você para orarmos. Eu queria te pedir para você fechar os seus olhos aí na sua casa, vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por podermos nessa quarta-feira pararmos para meditar em Tua Palavra, estudarmos a Tua Palavra, pensarmos um pouquinho juntos acerca da obediência, da reverência, do temor e da prática que devemos ter dentro da Palavra do Senhor. Esteja comigo, esteja com os irmãos que estão em casa agora. Eu, de uma maneira muito especial, peço ao Senhor que tome conta dos irmãos que fazem parte do grupo de risco. Esteja com todos eles, meu Pai. Oramos, pedindo a orientação do Senhor e do Teu Espírito Santo, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia aí, por gentileza, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 4. 2 Tessalonicenses 3, a partir do verso 4. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazer. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitarmos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comimos pão à custa de outros. Pelo contrário, em labor e em fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para imitardes. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-os como irmãos. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja convosco. Irmãos, aqui Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, pela segunda vez, já finalizando a segunda epístola. No versículo 4 temos algo que é extremamente interessante,
digno de pararmos para meditarmos um pouquinho. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí à igreja: nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Então, Paulo, quando ele escreve, quando ele vai finalizar a carta que ele está escrevendo à igreja em Tessalônica, ele não apenas escreve para dar uma bronca, para dar um puxão de orelha ou para dar orientações, mas ele escreve também e, de certa forma, elogia, enaltece, parabeniza o comportamento daqueles cristãos, porque a gente percebe que quando ele diz: olha, nós confiamos que vocês não só estão praticando o que nós ensinamos a vocês, mas que também irão continuar. Então, era uma igreja que se esforçava por viver e praticar aquilo que ela aprendia através dos ensinamentos dos apóstolos. E é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho com os irmãos hoje. Nós precisamos nos atentar muito a isso, a vivermos esse desafio de praticarmos aquilo que temos ouvido. Irmãos, nós vivemos na era da informação. Hoje nós temos a possibilidade de ouvirmos, assistirmos, participarmos de cultos 24 horas por dia, se assim o quisermos. Nessa época de pandemia houve uma explosão, um crescimento gigantesco, onde as igrejas tiveram que se adaptar, se organizarem para conseguirem essa transmissão, para conseguir fazer o culto chegar até as pessoas, já que as pessoas não podiam ir ao culto. E isso ainda potencializou mais essa facilidade de participarmos, de ouvirmos. Tem muito conteúdo bom, tem muitas séries de ensinos boas, muitos pastores excelentes ensinando, ministrando e pregando. Então nós temos essa possibilidade de termos acesso a esse conteúdo de uma maneira muito fácil, a todo tempo, o tempo todo, todo dia, sem interrupções. De fato, na palma da mão. Mas uma coisa que a gente precisa estar atento é entender que todo esse conteúdo, toda essa facilidade, todo esse acervo de ensinamentos, eles não farão nenhuma diferença na minha vida se eu não estiver disposto a viver, a praticar. Já usei a alegoria para os irmãos aqui, o exemplo do bolo, uma centena de vezes. Não adianta você ter uma receita de um bolo perfeito na sua casa se você não estiver disposto a fazer o bolo seguindo a receita. O resultado vai ser insatisfatório. Então, quando Paulo escreve à igreja em Tessalônica, a orientação dele é muito prática no que diz respeito a isso. Vivam em obediência à palavra de Deus. Vivam aquilo que eu tenho dito a vocês. Vivam aquilo que vocês têm visto que nós vivemos. Paulo, ele sempre estava pronto a lançar esse desafio: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A ideia de ter a consciência de que vivam a vida que testemunha. E nós precisamos, irmãos, buscar viver aquilo que temos aprendido dentro da palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Porque é tão comum encontrarmos situações onde as pessoas pecam, praticam o pecado, sabendo que estão praticando o pecado. Elas não pecam enganadas, ou elas não pecam na inocência, elas pecam sabendo que aquilo que estão fazendo desagrada a Deus. Então, 2 pontos num comportamento como esse. Primeiro, se ela sabe que o que ela está fazendo é pecado, é porque ela ouviu, ou ela leu. Ouviu ou leu aonde? Se leu, foi na Bíblia Sagrada. E se ouviu, foi de alguém pregando dentro da Bíblia Sagrada. Então, ela ouviu ou teve acesso à palavra de forma que isso fizesse com que ela entendesse que tal prática era pecado. Primeiro ponto. Então, ela ouviu. Segundo, mesmo tendo ouvido, ela o fez.
Então ela escolhe deliberadamente não praticar aquilo que ela ouviu ou leu. Faz a diferença? Não faz. Apenas ouvir ou apenas ler não vai te levar a uma vida santa, não vai te conduzir a uma vida de santidade. Eu preciso entender isso, eu preciso manter isso muito claro na minha mente. Isso não vai fazer diferença na minha vida de santidade. O que vai fazer diferença então, pastor? O que vai fazer diferença é a sua disposição de praticar aquilo que você tem ouvido, de praticar aquilo que você tem aprendido. No decorrer do texto nós vamos encontrar aí algumas orientações que Paulo dá à igreja em Tessalônica para que eles consigam de fato praticar aquilo que eles estão aprendendo, aquilo que eles estão lendo e ouvindo dentro da palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos pensar um pouquinho, que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Aí antes de continuarmos, eu queria te fazer um desafio e te fazer uma pergunta. Eu queria que você parasse aí agora e meditasse acerca do seu nível de obediência e prática da palavra de Deus. Você já se pegou em alguma situação fazendo algo que você sabia que desagradava a palavra de Deus? Você já se pegou em uma situação fazendo algo que você tinha convicção e certeza absoluta de que aquilo a palavra de Deus condenava e ainda assim você estava fazendo? Pare, pense isso, tenha isso em mente enquanto nós vamos conversando. E se a sua resposta para essa pergunta foi sim, e eu quero te dizer uma coisa com muito amor no coração, é um terreno muito perigoso, tá bom? Isso é um terreno muito, muito perigoso, porque a pessoa que assim o faz, ela resolve ignorar por completo, ela resolve deixar de lado todas as orientações, avisos, recomendações, mandamentos que a palavra de Deus nos traz, que eu sei e resolvo a desobedecer. É como você entrar em uma estação de distribuição de energia de alta tensão. Já viram alguma coisa parecida com isso? Se você não sabe do que eu estou falando, depois dá uma pesquisadinha na internet aí. Uma central, uma estação de distribuição de energia é um local cercado, fechado. Por quê? Porque é um local perigoso. E no portão sempre tem vários avisos. Não entre, alta tensão, desenho da caveira lá simbolizando o quê? A morte. Se você entrar, você está colocando a sua vida em risco. E quando a pessoa ignora e entra, de fato, a vida dela está correndo risco. Risco de morte. Então, quando eu desobedeço a palavra de Deus, tendo consciência disso, quando eu faço algo sabendo que a Bíblia me diz para não fazer, eu estou fazendo exatamente como a pessoa que entra numa estação de alta tensão. Só que a diferença é que eu estou fazendo com a minha alma. Eu não estou fazendo com o meu corpo. Estou fazendo com a minha alma. Estou colocando a minha salvação sob risco de morte, a minha alma em risco de morte. Eu preciso entender isso. Anote isso, medite a respeito disso. É algo extremamente sério, é algo extremamente importante. Primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos, está bem aí no versículo de número 5, no que se diz respeito a obedecer a palavra de Deus. Paulo, depois de elogiar essa obediência, essa permanência da igreja de Tessalônica, aquilo que eles haviam ensinado à igreja, no versículo 5, Paulo diz o seguinte: ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. E é exatamente nessa palavrinha aqui que eu quero pensar com vocês nesse primeiro ponto, a constância. O que é a constância? A permanência. Continue, persista, permaneçam fazendo aquilo que a Bíblia ordena. Sejam constantes em Cristo Jesus, que o comportamento de vocês constantemente, diariamente, de forma persistente, seja como o comportamento de Jesus Cristo. E muitas vezes nos falta isso, irmãos.
Nos falta essa percepção de constância, de permanência. Somos tão voláteis. Hoje estamos tão espirituais e amanhã nem tanto. Hoje estamos dispostos a obedecer a palavra de Deus a todo custo e amanhã nem tanto. No domingo saio da igreja inspirado, animado, dizendo que no decorrer da semana vai ser diferente e que a minha vida a partir daquele dia será outra e de que eu vou fazer tudo aquilo que a palavra de Deus, e na segunda-feira o dia amanhece e tudo aquilo já ficou para trás. Falta constância, falta persistência, e a gente não pode ser assim, irmãos. O crente não pode ser assim. O crente precisa ser constante. Sabe por quê? Primeiro, porque a palavra de Deus nos diz que nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus irá voltar. A Bíblia faz uma comparação aí, a segunda vinda de Cristo como um ladrão. Não está esperando, quando você não está esperando é a hora que ele vai vir. E se essa volta de Cristo te pegar exatamente nesse dia de inconstância que você não está absolutamente nada espiritual. Irmãos, a gente precisa enxergar a vida com Deus com mais seriedade, com mais comprometimento. Nós somos tão aplicados e dedicados nos nossos projetos, nas nossas empreitadas, nos nossos sonhos, no nosso trabalho. Imagina você ter um funcionário ou ter alguém ao seu lado que é completamente inconstante. Hoje ele está extremamente alegre, feliz, aquela pessoa animada, e amanhã ele está para baixo, e amanhã mesmo, depois de meio-dia, ele está irado, e amanhã mesmo, à noite, ele está alegre, feliz, sorridente novamente. Uma pessoa inconstante, né? E isso não é bom, isso não faz bem, isso não faz bem. Então, Paulo ele desafia a igreja em Tessalônica, e ele nos desafia, porque está na Bíblia. É para mim, é para você, é para nós, é para a igreja. Sejam constantes espiritualmente. Entendam que aquilo que Jesus viveu precisa ser copiado por nós, precisa ser vivido por nós constantemente. Não apenas hoje, não apenas agora, mas dia após dia. Qual é o nível do seu comprometimento em obediência à palavra de Deus? Você vive obedecendo a palavra de Deus constantemente? Você obedece constantemente a palavra de Deus? Todos os dias? Ou apenas aquele dia que você está de bom humor? Só no dia que tem culto? Pastor, só no dia de Santa Ceia? Não, irmãos. Eu preciso ser obediente constantemente. Viver a palavra constantemente. Obedecer os mandamentos dia após dia, persistir em obediência à palavra de Deus. E é esse tipo de comportamento, irmãos, que faz toda a diferença no meu relacionamento com Deus, toda a diferença. Porque na inconstância não existe crescimento, não existe. Se você se alimenta um dia bem e 3 mal, se você come bem hoje, come verduras, uma refeição balanceada, e passa 3 dias comendo só comidas que não são saudáveis, comidas processadas, bolacha, coisas de supermercado, você não vai ser uma pessoa saudável. Por quê? Porque uma vida saudável exige constância, se alimentar bem todos os dias, praticar exercícios físicos todos os dias, ter um sono regular todos os dias. É isso que produz uma vida saudável, constância. E a vida espiritual da mesma forma. No seu relacionamento com Deus é do mesmo jeito. Então, seja constante em obediência a Deus. Persista em obediência, dia após dia. Paulo segue as orientações, e agora eu quero ler com você o versículo 6 e 7, diz o seguinte: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebestes. Versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos comportamos ou nos portamos desordenadamente entre vós.
segundo a orientação que Paulo nos traz, que leva a Tessalônica, que traz a mim e a você hoje, para que consigamos obedecer a palavra de Deus constantemente, diariamente, de forma persistente, é termos cuidado com aqueles que não dão bom testemunho. Por quê, irmãos? Primeiro, porque se uma pessoa não dá bom testemunho, é porque ela não está obedecendo a palavra de Deus, certo? Então, às vezes, você é uma pessoa dedicada, esforçada, né, empenhada em obedecer a palavra de Deus e constantemente persiste em obedecer a palavra de Deus. Mas daí o que acontece? Você começa a se envolver com pessoas que não possuem o mesmo comprometimento em obediência à palavra de Deus que você. E existem riscos nisso, riscos perigosos para você. O primeiro risco é de você começar a aderir aos hábitos dessa pessoa e viver da forma que ele vive. O segundo risco é o mau testemunho dele espirrar em você, certo? Talvez você não faz o que ele faz, porém, ao ser visto com ele, será tido como um dele. Entenderam? Bem simples, irmãos. Aquele ditadozinho que a nossa mãe, a nossa avó sempre diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Bem simples. Então, Paulo dá essa orientação. Vocês querem obedecer a palavra de Deus? Tomem cuidado com quem vocês andam. Tomem cuidado, né? Não se associem, se apartem. A ordem de Paulo é clara: se apartem, se separem de pessoas que vivem de maneira desordenada e não seguem as tradições que vocês aprenderam comigo, com os apóstolos, que aprenderam com a Bíblia Sagrada. Paulo diz: olha, vocês possuem consciência, vocês têm consciência de como nós vivemos. Vocês sabem que nós nunca nos comportamos de maneira desordenada. Aprenderam com a gente como fazer. Então, Paulo vem e traz essa orientação à igreja, a mim e a você, sobre como vivermos com as pessoas ao nosso redor que não possuem o mesmo comprometimento em obediência à palavra de Deus. Irmãos, isso é extremamente importante para mim e para você, porque Deus espera que eu e você tenhamos sempre um bom testemunho. A ideia das pessoas nos olharem e não nos associarem a um comportamento indesejado. Nós precisamos zelar, prezar pelo bom testemunho. Deus espera isso de mim, Deus espera isso de você, e nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Temos que tomar muito cuidado. Pastor, está dizendo que eu não posso ser amigo de todo mundo? Irmãos, de certa forma sim. Irmãos. Não estou dizendo que você não pode, que você deve ter apenas amigos cristãos. Não, isso seria, né, um erro da minha parte dizer isso para você. Que crente só pode ter amigo crente. Não. Irmãos, o crente pode ter amigos que não são crentes. Pode. Desde que esse crente seja uma pessoa de caráter. Como um cristão, sendo luz, vai se associar a uma pessoa mau caráter? Como que ele vai levar uma pessoa mau caráter para dentro da casa dele? Como que ele vai andar com uma pessoa mau caráter? Pastor, então como é que a gente vai fazer para pregar para ele? Irmãos, a gente não pode confundir as coisas. Pregar é uma coisa, levar para dentro de casa, ser amigo é outra. Prega para ele, tá? Pode pregar, tá liberado. Prega para ele, ele vai se converter, vai mudar de vida. Quando ele tiver mudado de vida, aí você pode levar ele para sua casa. Porque a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se associa, irmãos. O crente é luz. Ele tem que prezar, né, pela sua imagem, por aquilo que as pessoas veem ao olhar para ele. Então, Paulo dá essa orientação. Tomem cuidado, se apartem desses que vivem uma vida desordeira, que vivem desordenadamente, que não possuem compromisso.
E a última orientação que Paulo faz aí a respeito desses desordeiros, e é o que eu quero pensar com você, está do versículo 11 ao versículo 15, que diz o seguinte: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não os considereis por inimigo, mas adverti-os como que irmãos. Aqui Paulo agora faz uma outra orientação e ele coloca aqui no grupo dos desordeiros aqueles que na ocasião do apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja em Tessalônica, eram pessoas que estavam vivendo uma vida preguiçosa, não queriam trabalhar. Então, Paulo orienta a igreja de Tessalônica que chame a atenção, oriente aqueles que não estão dando bom testemunho a uma vida de mudança, né? E eu acho interessante a forma como Paulo desafia a igreja em Tessalônica a fazer isso. Ele diz, olha, façam isso, mas façam com amor. Façam isso com amor. O versículo de número 3 diz, olha, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E o versículo 15, todavia, não os considereis por inimigo, mas adverti-o como que? Irmão. Essa ideia de ter alguém dentro da igreja que talvez esteja dando um mau testemunho, um irmão em Cristo que talvez esteja dando um mau testemunho, fazendo aquilo que não convém que seja feito, Paulo diz, olha, a orientação que eu dou para vocês é ensine essas pessoas, chame essas pessoas para perto e oriente elas a viverem uma vida de bom testemunho, a fazerem aquilo que é correto. E se for necessário dar uma advertência mais dura, faça com que amor. Faça com amor. E isso, irmãos, é um mandamento que a Bíblia nos traz, é uma orientação que a Bíblia nos traz e que precisa ser vivida. Muitas vezes vamos orientar as pessoas, advertir as pessoas, mas nos falta amor. Se for necessário, orientar, advertir, corrigir, disciplinar, precisa sempre ser feito com muito amor. Isso é viver em obediência com a palavra de Deus. A gente encerra aqui, irmãos, e só para frisar, para memorizar, lembre-se sempre, seja constante em obediência à palavra de Deus. Constante. Cuidado. Segundo, cuidado com as pessoas com as quais você se associa, tá bom? São orientações que Paulo dá à igreja em Tessalônica, muito pertinentes aos nossos dias, ensinamentos extremamente contemporâneos, importantes e que precisam ser obedecidos por todos nós. Por quê? Porque ele espera isso de nós, uma vida de obediência à palavra de Deus. Não apenas ouvintes, mas praticantes, atuantes dentro da palavra de Deus. Ele espera de mim, espera de você, espera da nossa igreja. É por isso que Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário, para que vivêssemos em obediência à palavra dele. A constância, seja constante e cuidado com as pessoas com a qual você se associa. Vamos orar? Fecha os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo de meditação, de estudo da palavra do Senhor. Esteja comigo, esteja com os irmãos que estão em casa. Livra-nos de todo mal, Pai. Nos ajude a vivermos uma vida de obediência e prática da palavra do Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Que haja constância em nosso comportamento, que sejamos todos persistentes em fazer o que a Tua palavra nos ordena. Pai, nos ajude a não nos associarmos com aqueles que não prezam por viver pela Tua palavra, que não possuem um bom caráter, que não possuem uma boa índole, que possam tentar manchar o nosso testemunho ou quem sabe até nos conduzir a um comportamento que te desagrada. Esteja comigo, esteja com os irmãos.
proteja-nos, livra-nos do mal, da doença, cuide de todos nós, ó Pai. A oração que fazemos é o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus os abençoe. Tenham um bom restante de quarta-feira, um bom restante de semana. Fiquem com Deus e tchau, tchau, irmãos.